Hoje vamos analisar um caso da primeira parte do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Mary Cecilia Rogers nasceu na pequena cidade de Lyme, em Connecticut, no ano de 1820. O pai dela morreu quando ela era jovem, tornando Phoebe, mãe de Mary, viúva novamente. Ela foi casada com um comerciante rico e tiveram 5 filhos, mas só 2 sobreviveram à infância. Com a morte de seu segundo marido, em 1837, Dona Rogers e sua filha Mary, que já tinha 17 anos, mudaram-se para morar com a irmã de Dona Rogers em Nova York. Foi uma época difícil para ela, pois precisava ganhar dinheiro para sustentar a si mesma e a filha, e embora as coisas estivessem mudando na América, em meados da década de 1830, menos de 10% das mulheres tinham empregos fora de casa. Mary tornou-se uma jovem muito bonita. Além de ser muito atraente, ela também se comportava de maneira muito digna. Por isso não foi surpresa para quem a conhecia. Os jovens cavalheiros sempre tentavam se aproximar. Ela foi abordada por John Anderson, dono de tabacaria, que perguntou se ela queria trabalhar em sua loja. Inicialmente, a mãe de Mary não queria que ela trabalhasse na loja, pois a maioria dos clientes era homem. Mas no fim, ela aceitou e Mary logo recebia um salário generoso. O Sr. Anderson queria empregar Mary porque acreditava que ter uma jovem tão bonita trabalhando em sua tabacaria atrairia mais clientes. No entanto, ele não imaginava o quão bem-sucedida a loja se tornaria. Clientes lotavam o local na esperança de ver Mary. Um cavalheiro ficou tão encantado com sua beleza que escreveu um poema que falava sobre seu sorriso celestial e seus olhos como estrelas. O poema foi publicado no New York Herald. Depois disso, ainda mais cavalheiros visitaram a tabacaria do Sr. Anderson. Entre eles estavam figuras literárias notáveis como James Fenimore Cooper, Washington Irving e Fitzgreen Halleck. No entanto, os clientes que frequentavam a loja do Sr. Anderson ficaram chocados quando, em outubro de 1838, Mary desapareceu de repente. O desaparecimento dela foi noticiado nos jornais, sendo que um deles afirmou que sua mãe, a Sra. Phoebe Rogers, havia encontrado uma carta de suicídio escrita por Mary, e ao ler a carta, o legista local concluiu que ela tinha uma determinação fixa e inalterável de se destruir. O sumiço dela gerou discussões entre os cavalheiros de Nova York. Mas dias depois, a senhorita Mary Rogers reapareceu viva e bem. Aparentemente, só havia ido visitar uma tia que morava fora da cidade. Alguns jornais descreveram todo o evento como uma farsa criada pelo Sr. Anderson para conseguir ainda mais publicidade para sua tabacaria. Curiosamente, após seu retorno, seu comportamento mudou. Já não era a jovem alegre que recebia os clientes com um belo sorriso. Ela ainda trabalhava duro, mas parecia mais reservada e, às vezes, bastante séria. Começaram a circular rumores de que ela havia sido vista com um cavalheiro alto e bonito quando supostamente estava visitando sua tia. A essa altura, Dona Phoebe Rogers havia alugado uma pensão, então Mary deixou o emprego do Sr. Anderson e passou a trabalhar ao lado da mãe. Claro, muitos dos hóspedes que vinham se hospedar ficavam encantados com Mary. Um jovem escrivão chamado Alfred Crommelin ficou particularmente interessado nela. Infelizmente para Alfred, Mary já estava apaixonada por outro jovem hóspede, o Sr. Daniel Payne. Ele lhe pediu em casamento e, mesmo sem riqueza, era bonito, charmoso e demonstrava claramente seu afeto por ela. Infelizmente, a mãe de Mary não ficou feliz com o relacionamento. Embora visse Daniel Payne como um bom rapaz, ele era cortador de rolhas e ela desejava que sua filha se casasse em um círculo social mais elitizado. Ela sabia que Mary tinha muitos pretendentes e esperava que ela se casasse com um cavalheiro que pudesse melhorar a situação da família. No domingo, 25 de julho de 1841, Mary foi à igreja. Após o culto, ela disse ao seu noivo que iria visitar uma parente chamada Sra. Downing, que morava na rua Bleecker. O Sr. Payne disse que iria à casa da Sra. Downing mais tarde para levá-la para casa. Porém, conforme o dia passava, uma tempestade contínua caiu sobre Nova York. A chuva estava tão forte que Daniel Payne pensou que Mary não iria querer voltar, então ele não foi encontrá-la. No dia seguinte, com a tempestade passada e o sol brilhando, Dona Rogers esperou pacientemente pela filha, mas Mary não voltou conforme o dia avançava. Quando Daniel Payne, noivo de Mary, chegou à pensão após o trabalho, Dona Rogers disse que Mary ainda não tinha voltado. Ela já estava muito ansiosa com o paradeiro da filha. O Sr. Payne foi imediatamente até a rua Bleecker, onde morava Dona Downing. Quando chegou, Dona Downing ficou surpresa com a visita dele.
Ela disse ao jovem que não tinha visto Mary e que não esperava vê-la no dia anterior. Fazia algum tempo que não recebia notícias dela e não fazia ideia de onde ela poderia estar. O Sr. Payne deixou a casa de Dona Downing e andou pela Broadway, perguntando a quem conhecia Mary se a tinham visto, mas ninguém a via. Ele então voltou para a pensão e disse a Dona Rogers que Mary não estava em lugar nenhum. Preocupados, avisaram a polícia sobre o desaparecimento da senhorita Mary Rogers. 3 dias depois, na quarta-feira, 28 de julho, 3 homens que estavam passeando perto da caverna de Seville, em Hoboken, avistaram algo flutuando no rio. Eles decidiram descobrir o que era, então entraram em um barco a remo e foram até o objeto. No entanto, ficaram horrorizados ao descobrir que o objeto misterioso era o corpo de uma jovem. Os homens conseguiram colocá-lo no barco e levá-lo à margem. Mesmo não sendo muito frequentada, a notícia do corpo no rio se espalhou rapidamente e uma multidão se reuniu para ver. Um dos presentes era o Sr. Alfred Crommelin, e ele confirmou que a jovem era a Sra. Mary Rogers. O corpo foi levado para ser examinado pelo patologista que realizou uma autópsia. Ele logo percebeu que o rosto de Mary estava espancado. Uma corda amarrava sua cintura e um pedaço de renda, aparentemente tirado de seu vestido, estava amarrado em seu pescoço. Havia marcas de corda em seus pulsos e parecia que ela havia sido agredida sexualmente. O Dr. Cook concluiu que a senhorita Mary Rogers foi assassinada e que suas roupas haviam sido removidas durante o ataque. Ela foi então morta e vestida antes de ser colocada na água. Ele disse que o nó amarrado no chapéu era rudimentar e do tipo que seria feito por um marinheiro, e não por uma jovem delicada. Mais uma vez, Mary Rogers virou manchete em toda Nova York com histórias sobre a bela garota dos charutos que havia sido brutalmente assassinada aparecendo em todos os jornais. É claro que a imprensa especulou sobre quem poderia ser o responsável por esse crime tão terrível. Seu noivo, Daniel Payne, parecia ser o suspeito óbvio. Sugeriu-se que, por Dona Phoebe Rogers não achá-lo bom o bastante para sua filha, ele poderia ter matado Mary em um acesso de raiva. Alguns jornais consideravam mais provável que Mary fosse vítima de um ataque aleatório. A investigação policial foi lenta. Na época, Nova York era uma cidade em rápido crescimento, com uma população de 320 mil habitantes. No entanto, à medida que a população aumentava, o efetivo policial não acompanhava e a cidade era atendida por apenas uma guarda noturna, 100 agentes municipais, 31 constáveis e 51 policiais. Daniel Payne disse a eles que, no domingo, 25 de julho, ele havia bebido durante a maior parte do dia e também esteve com parentes. Seu álibi foi confirmado por várias pessoas. A polícia prendeu outros suspeitos, mas todos tinham álibis. O Sr. Joseph Morse havia se hospedado por um tempo na pensão da Nassau Street e já era conhecido pela polícia. Ele deu um depoimento contraditório, mas os policiais não encontraram provas contra ele. Outro hóspede da pensão da Sra. Phoebe Rogers era marinheiro. Mas mais uma vez, a polícia não achou provas contra ele, só que era marinheiro e sabia dar nós de marinheiro, e os patologistas disseram que o agressor ou os agressores poderiam ser marinheiros. A imprensa continuou a noticiar o caso, mas como nenhum novo suspeito foi encontrado, era mais uma mistura de especulação e boatos, além de artigos destacando como a polícia não havia conduzido uma investigação particularmente minuciosa. Em setembro, o local onde a senhorita Rogers havia sido atacada foi descoberto na floresta ao redor de Hoboken. Adolescentes encontraram um lenço de seda, uma anágua, uma sombrinha e um lenço de senhora com as iniciais MR. Eles informaram a mãe, uma senhora chamada Frederica Loss, que administrava uma taverna próxima chamada Nick Moore's House. Senhora Loss avisou a polícia sobre a descoberta. Ao ser interrogada, contou que lembrava de um casal jovem jantando na taverna em 25 de julho e que, à noite, ela ouviu o que achou ser o grito de uma mulher, mas depois de ir até a porta para olhar, concluiu que o barulho devia ter sido de um animal. Ela tinha quase certeza, no entanto, de que a jovem a quem serviu era a moça assassinada, senhorita Mary Rogers. A polícia inspecionou o local onde se acreditava que a senhorita Mary Rogers havia sido atacada. Eles descobriram que a grama alta estava amassada e havia indícios de que uma luta havia ocorrido. Havia também uma espécie de trilha levando até o rio que pode ter sido feita ao arrastar o corpo da jovem senhora pela grama. Quando os objetos foram mostrados à mãe de Maria, ela confirmou que todos pertenciam à sua filha. A polícia tentou ao máximo descobrir quem era o homem misterioso visto com Maria na taverna da Sra. Loss.
Circulavam rumores de que ele era oficial da Marinha, mas não havia provas disso. Eles acreditavam que a mãe de Maria, Sra. Phoebe Rogers, sabia muito mais sobre o romance secreto da filha do que estava disposta a admitir. Apesar de Daniel Payne ter um álibi no dia do assassinato de Maria, muitos ainda o viam como suspeito. Após a morte dela, ele passou a beber muito e afirmou ter visto seu fantasma. No dia 7 de outubro, ele viajou de balsa para Hoboken, parou na taverna da Sra. Loss, tomou alguns drinks e depois foi até o local onde Maria havia sido morta. Ele se sentou na grama, onde tomou láudano e morreu. Ele deixou um bilhete no bolso que dizia: "Que Deus me perdoe pela vida desperdiçada." Alguns concluíram que aquilo era, sem dúvida, uma confissão de que ele havia assassinado a senhorita Mary Rogers, sua noiva, enquanto outros achavam que ele enlouqueceu. A essa altura, a polícia não tinha mais suspeitos, e o caso da bela vendedora de charutos já não aparecia mais nos jornais. O povo de Nova York já havia seguido adiante para outras histórias. Às vezes surgiam teorias, sobretudo sobre como a Sra. Loss ficou com os itens de Mary. Alguns achavam que seus filhos adolescentes encontraram os itens logo após o corpo ser descoberto, mas a Sra. Loss preferiu guardá-los até que a polícia oferecesse recompensa por informações que levassem a uma condenação. No entanto, tudo era apenas especulação, sem evidências conclusivas para apoiar essa teoria. Um ano após o assassinato de Maria Rogers cair no esquecimento, um acidente reacendeu o caso. A Sra. Loss foi baleada acidentalmente por um de seus filhos. Enquanto ela estava deitada em sua cama em estado muito grave, mandou chamar um juiz de Nova Jersey, dizendo que tinha algo a confessar. Quando o juiz Merritt chegou, a Sra. Loss lhe contou uma história estranha e macabra. Ela disse que a senhorita Mary Rogers foi até sua taverna no domingo, 25 de julho de 1841, acompanhada de um médico alto e bonito. Mary estava grávida e o médico havia combinado de realizar um aborto. No entanto, houve complicações que resultaram na morte da jovem. Sem saber o que fazer, o médico partiu rapidamente, deixando a Sra. Loss com a responsabilidade de se desfazer do corpo. Ela contou que seus filhos levaram o corpo ao rio e deixaram a anágua da jovem e outros itens em um lago próximo, antes de decidir levá-los a um local mais isolado. Espalharam-nos no matagal, perto da caverna de Síbila. Ela disse que não sabia o nome do doutor. Pouco depois dessa confissão, Dona Loss morreu. Alguns jornais aceitaram a confissão e anunciaram que o mistério em torno da morte da bela vendedora de charutos havia sido resolvido. O jornal The Tribune escreveu: "Assim, esse terrível mistério, que causou medo e terror em tantos corações, foi finalmente explicado por circunstâncias nas quais ninguém pode deixar de perceber uma intervenção providencial." A polícia, porém, não se convenceu, pois a confissão da Sra. Loss em seu leito de morte contrariava fatos conhecidos sobre o falecimento da senhorita Rogers. Quando o corpo foi encontrado, havia marcas no pescoço da jovem, seus pulsos estavam amarrados e o legista havia informado que ela morreu por estrangulamento. Não foi mencionado que sua morte ocorreu por tentativa de aborto fracassada. Jornais rapidamente tentaram identificar o misterioso doutor. Porém, muitos especularam que, em vez do cavalheiro alto, a responsável era uma mulher conhecida por ajudar discretamente jovens solteiras a interromper gravidezes indesejadas. O nome dela era Madame Rostel, e ela era bem conhecida pelo juiz Henry Merritt. Ela era originalmente da Inglaterra e veio para Nova York em 1831, quando tinha 19 anos de idade. Ela não tinha formação médica de verdade, mas havia se tornado infame por prestar assistência a jovens mulheres, principalmente aquelas dos círculos sociais mais altos. Ela não apenas realizava interrupções da gravidez, como também fornecia pós e pílulas que afirmava funcionar tanto como contraceptivo quanto como método para interromper uma gravidez. Alguns jornais também citaram o caso de 1838, quando a senhorita Mary Rogers sumiu. Sugeriu-se que ela pode ter desaparecido apenas para interromper uma gravidez, e é por isso que seu desaparecimento foi tão envolto em mistério. Não havia nenhuma evidência para apoiar nada disso, e nunca surgiu nenhuma prova de que Madame Rostel já tivesse conhecido Mary ou de que Mary já tivesse estado grávida. A causa da morte determinada pelo legista não havia mudado. Por um tempo, no entanto, isso reacendeu o interesse do público pelo caso. Os filhos da Sra. Loss foram interrogados e afirmaram que a declaração da mãe em seu leito de morte era falsa, apenas uma história inventada por ela.
No final de 1842, Edgar Allan Poe teve uma história publicada intitulada O Mistério de Mary Roger. Essa história reconta o caso da morte de Mary Rogers, mas, em vez de Nova York, ambienta a narrativa em Paris, França. Após a publicação, as pessoas voltaram a especular sobre o responsável pelo assassinato. Alguns achavam que a confissão da Sra. Loss no leito de morte era verdadeira, enquanto outros culpavam Daniel Payne. Entre os suspeitos mencionados também estava o jovem auxiliar jurídico Alfred Crommelin, que havia disputado o afeto de Mary. Sugeriu-se até que o empregador, Sr. John Anderson, poderia ser o responsável. Mas apesar de todas as teorias, fofocas e boatos, exatamente por que e como a bela vendedora de charutos, Sra. Mary Cecilia Rogers, morreu, continua sendo um mistério até hoje. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Para saber mais sobre Madame Hostel, o canal Forgotten Lives abordou sua vida na semana passada. O link do vídeo está na descrição. E espero ver todos vocês novamente na próxima segunda-feira para mais um Briefcase.